por conta da carência de ministros da onde me converti. Mas todas as vezes que chego para um grupo novo, inevitavelmente as pernas tremem. Eu, quando começo a ler, gaguejo. E no meio de todo esse nervosismo, eu vou tentar organizar o meu testemunho e tentar falar em 20 minutos, ok? Vamos lá. Amados, eu sou crente, convertido em Jesus há 13 anos. Mas antes disso, fui nascido e criado numa boa família. Uma família que tinha uma condição financeira, na maior parte das vezes, estável. Não éramos ricos, não tínhamos muita fartura, mas não haviam carências, havia as necessidades básicas supridas. Meu pai é diretor de teatro, ator há muitos anos, algumas vezes até fazia algumas coisas na televisão, mas sempre focado no teatro. Minha mãe hoje professora, na época somente dona de casa. Por conta, inclusive, de ter a mãe em casa, julgo que tive uma boa criação, tive um lar estruturado, nunca vi meu pai bebendo. Eu, na minha infância, não me lembro de nenhum momento de agressão do meu pai, física contra minha mãe. Julgo que nasci e fui criado num bom lar. Eu e mais 4 outros irmãos. A nossa crença, na época, era focada, direcionada pelo espiritismo. Mas apesar de toda essa estrutura básica da minha família, isso não era o suficiente. Eu me recordo que muito cedo, com 5, 6 anos, eu tinha um comportamento estranho. Eu não podia ver a carteira de ninguém sem que eu me sentisse tentado e pegar o dinheiro de alguém. Eu me lembro que muito cedo meus pais começaram a ter problema comigo roubando. Minha mãe, meu pai, meus avós. Quando isso acontece 1 ou 2 vezes, podemos dizer que é coisa de criança. Mas quando isso começa a acontecer com uma certa frequência, com continuidade, então isso é preocupante, precisa ser analisado com mais cuidado. Quando eu fui crescendo, cheguei aos 10, 11 anos, esse comportamento continuou. Eu me lembro que eu fazia parte de uma igreja japonesa, igreja messiânica, e eu me lembro que eu esperava um momento de oração deles, para que eu pudesse ir na cantina roubar o dinheiro do caixa da cantina e ainda roubava os pães de queijos que tinham lá, que normalmente era minha mãe que levava de oferta para a igreja, né? Não era uma igreja cristã, protestante, mas eu só estou querendo denunciar as distorções que haviam no meu caráter, e aparentemente sem causa humana. Na verdade, sem grandes influências. Eu não tinha nenhum irmão mais velho bandido, eu não tinha nenhum tio bandido, eu não tinha nenhum histórico na família, né? A criação dos meus pais, apesar de não ser fundamentada na Bíblia, era uma criação moral correta, ética, dentro dos nossos padrões, os padrões da nossa sociedade. Mas já havia uma influência diabólica pela ausência de Jesus. Meu grande objetivo quando dou testemunho não é falar das trevas, não é falar da escuridão, mas normalmente eu falo um pouquinho da escuridão só para que você saiba e tenha certeza absoluta de que a luz do meu bom Jesus é maior que qualquer escuridão, é maior que qualquer treva. Eu não sei qual é a escuridão que talvez hoje rodeia você, a sua casa, a sua família, os seus amados, mas desde já eu quero deixar claro que o amor de Jesus Cristo é poderoso para desfazer qualquer obra do inferno. Não importa quanto tempo ela tem durado, não importa quão profunda ela seja, não importa quão grande tenha sido o estrago que ela já tenha provocado, o amor e a luz do Evangelho é maior do que qualquer escuridão. Eu sinceramente
Aleluia. Eu não sei quando essa ação das trevas, alterando o meu caráter, mudando o meu comportamento, começou. Quando eu falo que desde que eu era muito pequeno, eu nem me lembro quando eu comecei. Eu só me lembro que eu já fazia há muito tempo. E essa distorção, desde muito habilidoso na mentira, quanto no roubo, na mão leve, roubando qualquer coisa que eu pudesse ter acesso, contato, muito antes de qualquer dependência química, muito antes de qualquer envolvimento com droga e muito antes de qualquer envolvimento oficial com crime. Coisas que vieram no decorrer do tempo. Mas antes disso, todo esse comportamento já fazia parte da minha vida. Eu quero falar do poder do inferno. Eu quero dizer a você, pai, mãe, você adolescente, você que está aqui me ouvindo, independente da idade e do contexto, de que Jesus é essencial na formação dos seus filhos, na formação do seu caráter, na restauração do nosso caráter dia após dia, restaurando as distorções por conta das influências constantes do mundo e do inferno. Jesus é fundamental, meu irmão. Muitas vezes achamos que uma boa escola, uma boa educação, um bom exemplo dos pais, tudo isso é importante, mas o próprio Jesus disse: uma coisa somente é necessária, e Ele disse isso para Marta e Maria. E Ele diz: Maria escolheu a melhor parte, foi ficar aos pés de Jesus, aprendendo com Ele. Aleluia. Talvez você não tenha a melhor escola, talvez você não tenha a melhor educação, e talvez você nem tenha condição de dar a melhor educação para o seu filho, talvez nunca terá, é possível. Mas se Jesus estiver presente, meu querido, eu garanto que não importa onde ele esteja, nas piores escolas desse país, nas piores situações, ele será a luz, porque a influência dele será o céu, a influência dele será o Senhor Jesus. E sobre essa influência não há trevas que resistam. Eu, infelizmente, na minha infância e na minha adolescência, a influência não foi Jesus. Tinham boas influências, aparentemente, mas não era suficiente para sucumbir ao inferno que me rodeava. Aos 13 anos, houve um divórcio na minha casa, meus pais se separaram. E aquela família que aparentemente era perfeita, pelo menos aos meus olhos de um adolescente, um pré-adolescente, agora havia se desmoronado. A situação financeira então ficou muito difícil. Eu que desde então sempre havia estudado em escola particular, agora fui então estudar numa escola pública e o acesso a algumas coisas ficou mais fácil. Me lembro que era muito costumeiro encontrar a gente fumando maconha no pátio da escola, na porta da escola. A minha casa se tornou um verdadeiro inferno. Eu fugia, eu procurava ficar longe de casa, porque a casa havia sido um ambiente de brigas, de discórdia constante, e agora também com agressões físicas entre meus pais, sem contar as agressões verbais. Quando meus pais não se falavam, os filhos se tornavam os pombos correios nessa história, né? Levando e trazendo os recados mal educados de um para o outro, né? Eu gosto de ressaltar isso para sempre deixar o lembrete para os pais que talvez passem por esse momento de divórcio, por um momento de crise no casamento. Tire os filhos dessa, pelo amor de Deus. Tire os filhos dessa. Não dá para blindar totalmente, mas dê um pouco mais de atenção para que eles não sejam mais penalizados do que já serão, inevitavelmente, sempre com o divórcio, né? E isso foi... Essas coisas elas não são determinantes, tá? Não estou aqui me justificando pelas escolhas que fiz, mas essas coisas, sem dúvida nenhuma, elas contribuem. Eu me lembro que fui trabalhar com meu pai e morava com a minha mãe, e mesmo muito perto dos meus pais, trabalhando com meu pai, eu comecei a fumar maconha com um amigo de trabalho dele. Meu pai não sabia, trabalhava com ele há anos. Eu era sonoplasta do grupo de teatro e o iluminador. Eu comecei a conviver, trabalhar junto e fumar uma coisa sem que meu pai soubesse.
Por isso que eu digo que Cristo é essencial. Aleluia. Ainda que você, Pai, seja tão próximo, que você possa de fato introduzir Jesus na vida dos seus filhos, que você de fato possa influenciar o segundo a palavra de Deus, pois essa será a única garantia. Bom, amados, muito rápido, comecei a fumar maconha, logo fui cheirar cocaína. A relação com meu pai foi ficando cada vez mais difícil, então saí do trabalho e para agora sustentar o vício. Então logo surgiram propostas do tráfico, eu aceitei. Por um momento eu cheguei a achar que eu prosperava no tráfico, cheguei a liderar 2 bocadas, algo absolutamente mentiroso, porque eu consumia tudo, e até os meninos que teoricamente trabalhavam para mim, agora havia invertido e eu comecei a trabalhar para eles, porque eu consumia tudo, e o tráfico não foi mais o suficiente. Comecei a fazer assaltos à mão armada, famoso 157, arrombamentos, 155, né? As invasões. O gordinho aqui chegou a pesar 42 quilos por conta do consumo da cocaína. Alguns dizem que maconha não vicia. Mentira. Maconha pode não viciar na velocidade que a cocaína e que o crack, que o êxtase, mas vicia sim. Não comia e não dormia sem fumar maconha. Tinha que fumar um baseado antes de comer e antes de dormir. Passei a cheirar cocaína todos os dias, sistematicamente. Dava 5, 6 horas, se não cheirava, começava a tremer. Precisava cheirar, cheirava compulsivamente. Comecei a beber, aos 17 anos já era considerado, já bebia a nível de alcoólatra. Bebi em média uma garrafa de conhaque por noite. Quem já bebeu sabe o absurdo que é isso, que o risco que eu tinha de um coma alcoólico era muito grande. Entrar em coma alcoólico ou num overdose, porque cheirava e bebia. Amados, eu cheguei a ficar jurado de morte por alguns policiais da região, alguns policiais da rota, e jurado de morte também por traficantes. E nessa fase minha mãe se converte, que está aqui. Minha tia estava passando por um problema grave de enfermidade na Bahia. Minha tia se julgava ateu, não cria em Deus. E minha mãe então vai para Salvador para acompanhá-la nesse período de cirurgias. E Deus faz um milagre, curando minha tia. Nesse momento minha mãe se converte e volta agora fortalecida no Senhor. Passa a ser uma intercessora, orando constantemente pela minha vida. A Bíblia diz que a oração do justo muito pode seus efeitos. Aleluia, é pode verdade, mesmo. E pode mesmo. Glória a Deus. Porque até quando a gente não ora, Deus faz e nos surpreende. Então quando a gente ora, Deus nos surpreende mais ainda. E, bom, resumindo, eu me lembro que na fase mais crítica, eu devendo, jurado, me lembro que eu fui fazer um assalto para eu então tentar pagar parte das minhas dívidas, pois os traficantes invadiam a minha casa constantemente, minha mãe pagando dívidas minhas. Meu aniversário eu tentei fazer um assalto, as famosas saídas de banco, que agora se tornaram muito comuns, e porque no meu aniversário eles haviam me jurado de morte. Paguei parte da dívida, chegou no Natal, véspera de Natal, foram lá e disseram para minha mãe que até às 6 da tarde, se nós não fizéssemos o pagamento, eles iriam quebrar as minhas pernas, iriam me matar. Deus enviou pessoas, inclusive pessoas que haviam me introduzido no crime inicialmente, que depois souberam da minha situação, foram lá, levaram dinheiro para minha mãe, né? Quem diria, os próprios traficantes que me introduziram agora voltavam para tentar pagar a dívida, porque eu devia para outros traficantes. A própria ação de Deus, usando tudo, todos. Bom, pagamos essa dívida, mas agora eu era um dependente, viciado, e não conseguia gerenciar isso. Roubando dentro de casa, roubando salários inteiros da minha mãe. Eu me lembro que fui fazer um assalto para pagar as dívidas e a polícia chegou. Já tínhamos cometido um assalto a uma pizzaria, fomos para uma padaria. Naquele momento
vieram muitas viaturas, muitos policiais, e eu fui torturado por aproximadamente 4 horas, tive de 4 a 5 desmaios, arrebentaram minhas pernas, meus braços. Foi tão pesado que eu fiquei com marcas de pregos no corpo inteiro por alguns meses. Eles queriam saber qual era o outro assaltante que havia fugido com o dinheiro do primeiro assalto. E por conta de não saber onde esse assaltante estava, então foram nos torturando. Eu me lembro que eu fiquei cego por causa das palavras na cabeça por um período. E no momento que o policial engatilhou a arma na minha cabeça, o outro gritava: mata logo, mata logo. Alguém disse: não mata não, porque tem uma mulher na janela. Naquele dia, naquela noite, um homem usado por Deus foi até em casa e disse para minha mãe o seguinte: eu vejo sangue na tua porta, mas hoje Jesus livra teu filho da morte e restaura ele. Aquela noite, quando o policial engatilhou a arma, o outro disse: não mata não, não mata não, tem uma mulher na janela. Eles saíram, deram ré, me abandonaram lá, saíram de ré com os carros. Eu me lembro de um gritando: sai de ré. Eu não via, mas eu escutava as vozes. E foram embora, me deixaram lá. 2 dias depois eu fui levado para uma casa de recuperação, que eu fui para ficar somente 3 dias. Era uma casa muito simples, na Cruzeiro do Sul, em Santana. E de uma moça que havia iniciado como uma locadora evangélica, começou a ser assaltada, evangelizou o assaltante, aí colocou o assaltante para morar dentro da locadora e acabou transformando a locadora numa casa de recuperação assim. Ela não tinha a menor experiência. Eu cheguei lá, eu era o 8º numa casa que tinha 2 meses, não tinha nenhum profissional de saúde, um psicólogo, um psiquiatra, não tinha absolutamente nada. Tinha Cristo. Volto a dizer, Jesus Cristo é o único necessário. Aleluia. É a melhor parte. Tem coisas que são necessárias. Eu não gosto de fígado. Não sei quem aqui gosta, mas eu não gosto. Fígado é necessário, não é? É importante, tem ferro, tem uma série de importâncias lá. Mas eu não gosto. Mas é necessário. Agora eu posso dizer que é a melhor parte. Eu diria que a melhor parte se fosse um bife contra filé, com aquela gordurinha nada diet do lado. Eu falo: essa é a melhor parte. Eu falei: essa ou uma sobremesa, tipo um mousse de chocolate. Essa é a melhor parte, né? O fígado é essencial. Jesus não é só o essencial, meu amado. Jesus é a melhor parte também. Jesus é a melhor parte também. Eu não sirvo a Cristo com medo do inferno, porque na vida que eu levava eu sabia que para o céu eu não ia. A Bíblia eu não conhecia, mas eu sabia que na eternidade, em algum lugar, nada bom estava me esperando, porque pelas coisas que eu praticava e com o caráter que eu tinha, provavelmente meu pacto não era com Deus. E eu nem precisava conhecer o Evangelho. Não sirvo a Cristo com medo do inferno. Não sirvo a Cristo com medo do diabo me pegar. Eu sirvo a Cristo porque Ele é a melhor parte. Eu sirvo a Cristo porque quando escuto um louvor e me rendo na presença dEle, o meu prazer está ali. Eu costumo dizer: a minha balada está na presença de Deus. É onde eu tenho o meu prazer. Necessário, e é sim a melhor parte. E se é alguém que se julga cristão, frequentador de igreja, que nem entendeu que Jesus é a melhor parte, eu quero te dizer uma coisa: você precisa conhecer o melhor. Mergulha nesse relacionamento, se aprofunda. Glória a Deus. Até que você perceba que é a melhor parte e que não vale a pena trocá-lo por nada. Eu cheguei nessa casa, decidi ficar somente 3 dias, ia subir para o interior, ia fazer qualquer coisa, mas ali eu não queria ficar, até porque moro e morava, continuo morando, mas morava na Vila Maria, era muito próximo dos bairros, Santana e Vila Maria. Quem conhece o Zona Norte sabe que é muito próximo, é muito perto. Eu falei: não posso ficar aqui, não ficarei aqui. Eu mal conseguia andar, mal conseguia me mover. Para subir escada eu precisava de ajuda, para levantar da cama eu precisava de ajuda.
Mas eu me lembro que eu cheguei numa sexta-feira pela manhã, essa que havia fundado a casa, pastora Denise, hoje na época não era pastora, era minha irmã em Cristo, sendo guiada por Deus para fazer algo maluco aos nossos olhos, mas poderoso na palavra da cruz, né? Porque a Bíblia diz que a mensagem da cruz é loucura para o mundo, mas é o poder de Deus, e eu estava disputando aquela loucura. Naquele lugar, ela chegou e falou de Jesus, falou se eu queria aceitar Jesus. Eu me lembro que fiquei pensando, por que essa menina tinha 30 anos? Eu falei, sabe da minha vida, não sabe quem eu sou, o que eu já fiz, o que eu já aprontei, não tem ideia. E eu me lembro que, mas eu pensei comigo, eu falei, bom, piorar minha situação não vai, o que você quer que eu faça? Aceitar esse seu Jesus? Aí eu aceito, e fiz a oração confessando Jesus como Senhor e Salvador. Louvado seja Deus que Jesus levou a sério aquele negócio, aquele papo. Jesus veio na minha vida, Jesus olhou e falou, vou levar a sério esse negócio. Eu estava acreditando muito que ia resolver muita coisa. Eu sabia que ia morrer a qualquer momento. Eu falei, qualquer hora vão me achar e vão me matar, não tem muito para onde fugir. Jurado pela rota, jurado pelos traficantes mais pesados da época, que inclusive faziam parte da liderança da Unidos da Vila Maria, eram da escola de samba, eram poderosos em dinheiro, eram poderosos mesmo, iam me matar, queriam me matar. E eu falei, tá bom, faça esse negócio aí, aceitar Jesus. Mas Jesus levou a sério mesmo. Dormi a sexta-feira inteira. Quando eu acordei no sábado, eu acordei chorando compulsivamente. Então eu me cobri para ninguém me ver chorando na cama, chorando. Minha vida passou feito um filme diante dos meus olhos. Para quem não dormia, não comia sem fumar maconha, para quem cheirava cocaína todos os dias, para quem já estava viciado no crack, para quem fumava de 3 a 4 maços de cigarros por dia, uma garrafa de conhaque por noite, da noite por dia, não sentia vontade de absolutamente nada. Da noite por dia. A Bíblia diz que ela abundou o pecado, superabundou a graça. A Bíblia diz em Gálatas 2:20, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. A Bíblia fala sobre a paz que excede todo entendimento, independente das circunstâncias, independente do contexto, não importa. Essa paz vem do Senhor, uma paz que não dava para explicar, que eu jamais vou conseguir explicar, precisa ser experimentada e desfrutada em Deus. Havia invadido a minha alma, e agora eu só chorava, eu não sentia vontade de nada. Me lembro que eu tinha medo de me mexer, com medo que aquela paz, aquele sentimento fugisse de mim. Bom, eu fiquei nessa casa por 5 anos. Fui vice-presidente para quem só queria ficar 3 dias. Fui vice-presidente lá, depois nós fundamos uma extensão aqui em Osasco, no antigo Cobras Eixos, no clube, perto do shopping que explodiu lá no centro. E Cristo mudou por 13 anos, sem voltar atrás, sendo tratado, ensinado, curado por Ele, dia por dia. Glória a Jesus. Há muita coisa para se dizer, mas eu vou parar por aqui porque eu queria só fazer um breve comentário nesse texto. A Bíblia fala sobre a mulher adúltera, uma mulher anônima. A Bíblia não fala o nome dela, a Bíblia não fala muito dela, irmã. A Bíblia fala que ela adulterou, foi pega em adultério. Alguns falam que é Maria Madalena, não é. A Bíblia não diz que ela é Maria Madalena, a Bíblia diz que ela é uma mulher adúltera. E a Bíblia não fala de onde ela é, só diz o que ela fez, porque ela fez, ela ia ser condenada pelos homens, na lei da época, ia ser apedrejada, ia ser morta. E a Bíblia não fala muito dessa mulher, porque na verdade, não é ela que importa muito aqui. A Bíblia quer falar de Jesus. A Bíblia está falando de Jesus. Jesus não é um anônimo, não é qualquer um. Jesus é o Todo-Poderoso, aquele que está acima de tudo e acima de todos. E é desse Jesus que a Bíblia vai dizer como é que Jesus lida com uma mulher qualquer, que não é conhecida por ninguém, que não sabemos nenhum nome, e que pecou de forma tão condenável que queriam matá-la. Jesus olha para essa mulher e diz: filha, expulsa aqueles que a condenavam, se apresenta como advogado, se apresenta como defensor. E Jesus não age como eu, muitas vezes que olha e fala: se você se arrepender, quem sabe eu faço alguma coisa por você. Jesus primeiro vem e defende, Jesus vem primeiro e protege, Jesus primeiro vem e abraça e guarda. Jesus vem, livra aquela mulher das suas acusações.
das suas ameaças. E aí Jesus diz para ela: filha, vai, não peques mais. Sabe o que eu quero dizer a você hoje? Não sei se você faz parte dessa igreja, de alguma outra ou de nenhuma, não importa. Não importa qual seja o teu nome. Não importa quantos minutos, quantas horas você demorou para chegar aqui. Não importa de onde você vem, nem o que você tem feito até o dia de hoje. Eu quero dizer que o mesmo Jesus que estendeu os braços para mim, mesmo eu sendo um camarada tão desprezível como fui, e o mesmo Jesus que estendeu os braços para essa mulher sem mesmo perguntar o nome dela, é o mesmo Jesus que hoje tem os braços estendidos para você, meu amado. É o mesmo Jesus que hoje quer tirar a condenação de cima dos seus ombros, quer tirar o peso, a acusação, talvez o sentimento de que Deus não tem olhado para você, ou que Deus está distante. Parece às vezes que Deus abençoa um aqui, o outro ali, parece que Deus não está olhando para os meus problemas, para as minhas dificuldades. Eu quero te dizer uma coisa, sabe o que a Bíblia diz? Chegares a Deus, Ele vai te chegar a vós. Ei! Quando trouxeram aquela mulher para Jesus, quando aquela mulher foi trazida até Jesus, trouxeram para apedrejá-la, para condená-la, mas Jesus se apresentou como defensor dela, antes mesmo que ela tivesse chance de se arrepender, antes mesmo que ela manifestasse qualquer sintoma de arrependimento. A Bíblia nem fala se ela se arrependeu ou não, se ela mudou a sua postura ou não. O fato é que Jesus estava lá para acolhê-la, para defendê-la, para dar uma nova chance, para mostrar um novo caminho. E é esse Jesus que eu vim falar aqui nessa noite, nessa tarde, quase noite. Falar de um Jesus que não importa se você foi criado na igreja, talvez você ache indigno porque não consegue gerenciar alguns pecados e tem que sustentar uma imagem com os irmãos da igreja, mas vive uma vida dupla aí fora da igreja, você gerenciando o seu trabalho mentindo, negociando de forma ilícita, sei lá, falando o quê. Quero te falar do mesmo Jesus que está com as mãos estendidas para você. Ele está acima de tudo, e acima de Deus, e acima da igreja. A gente fica com medo, eu não posso nem contar nem para os irmãos da igreja, eu acho que eu não posso nem contar para o pastor. A gente muitas vezes tem isso, quem é que não passou por isso em algum momento? Principalmente os crente velho, depois dos 10 anos, né? Tudo crente velho, né? Qual de nós não passou por algum momento? Eu quero te falar de um Jesus que já sabe, não tem nem como se esconder, já sabe, como já sabia do pecado dessa mulher, mas não está preocupado com os acusadores dela. Está preocupado com ela. Ele está preocupado com você. Amém. Jesus teve que fazer muita coisa e tem feito muita coisa. Não foi um camarada fácil. Bati o recorde de briga na casa de recuperação. Depois da minha conversão recente, cheguei a assinar um BO por agressão. Era um estúpido, violento, bobo, achando que tudo aquilo era valentia, era pressa que o cão tinha de me mandar lá para baixo. Mas Jesus foi mudando, não desistiu de mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez você olhe para os seus pecados e fala: Deus, de novo, estou aqui pedindo perdão. Será que o Senhor não desistiu de mim? Ele não desistiu de você. Amém. Ele não desistiu de você. Para você que foi criado na igreja, está aqui. E para você que talvez veio pisou aqui a primeira vez, eu quero te falar que Jesus quer ser sim o seu Senhor. Amém. O seu Salvador e o Salvador diário. Pensamos tanto na eternidade, está encerrando um minuto só. Pensamos tanto na eternidade, na salvação eterna. Jesus quer ser seu Salvador diário. Quer salvar hoje das suas angústias. Quer salvar hoje você dos seus pecados. Quer salvar hoje você de você mesmo, dos nossos egoísmos, dos nossos pesos, das nossas culpas, dos nossos julgos. Jesus quer te salvar hoje das suas enfermidades, das suas dificuldades financeiras. Jesus quer te socorrer hoje, quer ser seu Salvador hoje. E se Jesus for ser Salvador hoje, amanhã, depois de amanhã, se Jesus for seu Salvador diário todos os dias, não se preocupe com a eternidade, pois Ele será seu Salvador eterno. Mas nos preocupamos tanto com a salvação eterna e nos esquecemos de falar: Jesus, me salva hoje, me salva agora, eu preciso da sua salvação hoje, porque eu estou me sentindo tentado, não estou gerenciando essa situação com a minha família, no meu trabalho, na igreja. Me ajuda, me socorre, me salva. O Jesus que me salvou das drogas.